muito boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar de saúde. No programa de hoje vou-vos falar de saúde renal e alguns cuidados a ter na manutenção e na promoção da saúde do nosso rim. Isto justifica-se porque nas recentes celebrações de Natal e Ano Novo, todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos por cometer alguns excessos em termos alimentares que forçam ou podem mesmo ter prejudicado a nossa função renal e a função do nosso rim. Vamos falar aqui de alguns sinais e sintomas a estar alerta e de alguns cuidados a ter no sentido de promover a nossa saúde relativamente a esta área do nosso organismo. Em primeiro lugar, de uma forma geral, dar a conhecer as principais funções do rim. O rim tem como principal função a filtragem do sangue, mas também o controle dos iões que nós temos em circulação, dos sais minerais, do sódio, do potássio, do magnésio, do cálcio. É fundamental no controle da nossa tensão arterial, da regulação de líquidos que nós temos presentes no nosso organismo. É responsável também e colabora na produção de glóbulos vermelhos e na produção de vitamina D. A temática que vos trago hoje também se justifica porque as doenças renais apresentam poucos ou nenhum sintomas e quando apresentam sintomas muitas vezes já corresponde a uma fase muito evoluída da própria doença e é importante saber também como cuidar do rim e algumas ações a desenvolver no sentido da promoção da saúde renal. Mas vamos falar em primeiro lugar dos fatores de risco para as doenças renais. A hipertensão arterial, a diabetes, o excesso de peso, o consumo de anti-inflamatórios frequentes, infecções urinárias de repetição e digamos também um outro fator de risco que é a presença de pedra nos rins, como é conhecida a litíase renal. São estes alguns fatores que predispõem à doença renal e a problemas nos rins. Como já falei da fase tardia das manifestações das doenças renais, no entanto há alguns sintomas e alguns sinais que devemos todos estar atentos que podem predizer alguma disfunção, algum problema renal. E é importante conhecer a maioria deles. Por exemplo, inchaço nas pernas ou na zona abdominal, urinar em menos quantidade e ter uma urina mais concentrada e até muitas vezes com alguma espuma, ter níveis de tensão arterial mais elevados, um cansaço generalizado, perda de apetite, pode acontecer mesmo os problemas de rim, darem alterações da concentração, alterações do nosso ciclo do sono e dores lombares, ou seja, dor no fundo das costas. São estes alguns sintomas a estar atento que podem predizer algum problema no rim. Existem efetivamente algumas ações e alguns cuidados a ter no que respeita à promoção da saúde do rim e que vou-vos deixar aqui alguns conselhos e algumas dicas de saúde no sentido desse cuidado. Em primeiro lugar, sabemos que um dos maiores inimigos do rim da nossa saúde é o sal, o sódio. É importante reduzir drasticamente a ingestão de sódio. Sabemos que nos últimos dias consumimos alimentos mais bem temperados e com presença de sal. É importante reduzir essa ingestão e sobretudo ter atenção aos alimentos que vêm processados, os alimentos embalados, que têm normalmente uma quantidade de sal e de sódio acima do normal. Os alimentos da charcutaria, os fiambres, alguns enlatados têm esses níveis de sal bastante marcados e é importante também contar com isso. Depois, um dos grandes amigos neste caso do rim é a água. É importante a ingestão de água diária, cerca de 1,5 litro por dia no mínimo. Quem não consegue andar com um medidor ou com uma garrafa nesta medida, é importante pelo menos que durante o dia consiga ingerir 8 copos de água por dia. É importante também, no sentido de promover a saúde do rim, controlar a hipertensão arterial, isto aqui para os hipertensos. Reduzir também os alimentos ricos em proteína, a proteína sendo essencial ao organismo, em demasia força aqui a função renal e é importante aqui reduzir, por exemplo, a ingestão de carnes vermelhas. Aumentar, por outro lado, o consumo de frutas.
Há algumas frutas aqui que se consideram amigas do rim. Os citrinos, o ananás, a maçã, são algumas das frutas que se consideram amigas e que melhoram a função renal. Também aumentar o consumo de verduras. As verduras e os vegetais verdes efetivamente ajudam no controle da tensão arterial, são por si só um anti-inflamatório natural, diminuem a inflamação também do rim, ajudam também a controlar os níveis de açúcar no sangue, portanto o consumo de verduras é fundamental aqui para a função renal. Depois, como já falei inicialmente, como um dos fatores de risco é o consumo de anti-inflamatórios. É fundamental controlar este consumo de anti-inflamatórios e não devendo ser feito sem prescrição médica. Por outro lado, é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas, sendo também o álcool aqui um grande inimigo do rim. Era esta a temática que tinha para vos trazer hoje e despeço-me até um próximo programa e haja saúde.